Na pequena vila de Fuchsia, nos calmos mares de East Blue, Shanks traz uma fruta que ele roubou do governo. Porém, ele não contava que Luffy a comeria. Aparentemente, os poderes que aquela fruta concediam eram meio bosta, mas Luffy mal fazia ideia do que ele realmente tinha comido. Opa, fala aí, aqui é o Mr. Guest e nesse vídeo vamos falar sobre os Gears do Luffy, como eles funcionam e como a utilização dos poderes do Luffy evoluíram com o passar do tempo. Então já aproveita para deixar o seu like e se inscrever, e bora pro vídeo. Após comer a Gomu Gomu no Mi, Luffy se tornou um homem borracha. O poder dele era literalmente só esticar. Ele se tornou o famoso pirata que estica. Porém, a sua criatividade complementava o que sua fruta oferecia. Então ele usa esse poder de esticar de maneiras inusitadas para lutar, usando os braços para se impulsionar para frente, esticando seus membros para usar a aceleração para aumentar o impacto dos golpes, se inflando e dentre outras coisas que ele faz com seu poder. E dessa criatividade surgiram os Gears, que são formas do Luffy que levam a sua habilidade de borracha ao extremo. Começando pelo Gear Second, o Luffy usa ele pela primeira vez na luta contra o Blue Eno. E basicamente essa habilidade consiste em usar alguma parte do corpo para bombear o sangue mais rapidamente, acelerando seu metabolismo e ficando mais forte, quase que como um efeito anabolizante. O metabolismo do Luffy fica tão rápido que o suor começa a evaporar, e o corpo do Luffy só aguenta o sangue correndo mais rápido que o Papaléguas porque ele é feito de borracha, mas mesmo assim ainda existem efeitos colaterais. Luffy fica exausto depois de usar o Gear Second, às vezes até paralisado. E também ele está perdendo um pouquinho do seu tempo de vida toda vez que usa, porque seu corpo vai se desgastando. Mas o efeito colateral que é o mais avassalador para o próprio Luffy é o fato de que o Gear Second consome muita energia. Então usá-lo deixa o Luffy com fome, e todos sabemos que o inimigo mortal de Luffy é a fome. Depois do Time Skip, o Luffy consegue ativar o Gear Second até com um braço só, e ele não parece ficar esgotado depois que usa, mas não sabemos se ele continua perdendo tempo de vida ao usá-lo. Também em Enies Lobby nós temos a revelação do Gear Third, em que o Luffy consegue tornar partes de seu corpo gigantes. E como ele faz isso? Soprando ar para dentro de seus ossos. Já que os ossos do Luffy também são de borracha, ele pode enchê-los de ar, aumentando o tamanho de seus membros e consequentemente a sua força. Porém, diferente do Gear Second, o Gear Third torna o Luffy mais lento. Ter membros tão grandes torna difícil a locomoção, então o Gear Third é usado quando é necessário mais poder de fogo do que o Gear Second. Porém, ele peca em mobilidade. Ainda bem que o Luffy não sofre com falta de cálcio, porque senão seria difícil para ele inflar os ossos se eles estivessem só o pó, né? Se bem que, parando para pensar, talvez a osteoporose não afetasse o Luffy porque os ossos dele são de borracha. Então não tem como ele fraturar os ossos, e também o One Piece já nos ensinou que se você beber leite, seus ossos crescem instantaneamente. Então não há com o que se preocupar. Ômega 3 nada, o negócio é tomar 30 litros de leite. Mas voltando ao assunto, assim como o Gear Second, o Gear Third também tem um efeito colateral, que é, ele torna o usuário rebaixado. Tenho certeza que o Oda se inspirou naquele filme, Branca de Neve e os Usuários de Gear Third, um clássico do cinema. Se bem comparado a ter sua vida encurtada e ficar com fome, os efeitos do Gear Third são até que bem de boa. Infelizmente, depois do Time Skip, o Luffy aprendeu a usar essa técnica e nós tivemos o falecimento do Luffy rebaixado. E no arco de Dressrosa, finalmente temos a apresentação do Gear Force, uma habilidade que o Luffy conseguiu treinando com Rayleigh. Essa técnica consiste em cobrir seu corpo com o Haki do armamento e soprar ar para seus músculos. Então, ao invés de fazer um balão de osso como no Gear Third, dessa vez o Luffy faz um balão de músculo. A primeira vez que vemos o Luffy usar essa habilidade é mais especificamente o Gear Force Boundman, na luta contra o Doflamingo. Essa é uma habilidade muito mais poderosa que os outros Gears, sendo mais rápido que o Gear Second e mais forte que o Gear Third. E mesmo que o Luffy esteja usando o Haki do armamento, seu corpo continua elástico, tornando ataques puramente físicos praticamente inúteis contra ele. Outra habilidade que o Luffy ganha com o Gear Force é a habilidade de voar, usando o impulso de seus pés contra o ar para se manter flutuando. E ele usa sua elasticidade para fazer com que seus músculos funcionem como uma mola, aumentando muito o poder de ataque. Ele também consegue curvar seus ataques, pegando seus inimigos de surpresa. Enquanto transformado, ele tem a peculiaridade de não conseguir ficar parado, já que ele sempre está quicando.
Porém, como os outros Gears, o Gear Force também tem um ponto fraco. Depois de um tempo, ele se desativa automaticamente, deixando o Luffy com mobilidade reduzida e incapaz de usar Haki por 10 minutos. Em Whole Cake, Luffy demonstra duas novas formas do Gear Force. Primeiro, contra Cracker, onde Luffy invoca os poderes da Thaís Carla e se torna o Gear Force Tankman, onde ele aumenta suas defesas, porém praticamente não consegue sair do lugar. Ele então derrota Cracker com o incrível poder de seus músculos intestinais. A outra forma é o Gear Force Snakeman, usado pela primeira vez na luta contra Katakuri, onde Luffy perde um pouco de sua massa muscular em troca de mais velocidade. Nessa forma, Luffy consegue curvar seus ataques como antes, porém com muito mais velocidade. Mais adiante na história, na luta contra Kaido, Luffy tem uma maestria tão grande sobre o Gear Force que ele consegue usá-lo várias vezes na mesma luta e também trocar entre os diferentes modos dessa habilidade. Eu lembro da época que o pessoal teorizava que essa habilidade ia ter outras formas, porque ia ter uma forma para cada animal que o Luffy treinou contra em Huskaina. Infelizmente, o Luffy Tigrão dos Sucrilhos não veio, e nem o Luffy Dumbo. Porém, algo sempre foi estranho. Borracha não faz curva e nem acelera, e Paramécias não deveriam ter transformações. Os Gorosei, em sua sala, refletem sobre uma certa fruta, que deveria ser só um mito, e mesmo que não fosse, ninguém a despertou em séculos. Porque Shanks atacaria um navio do governo para roubar uma paramécia aparentemente tão fraca. Uma ordem então é dada a Cip Zero: elimine Luffy do chapéu de palha imediatamente. Ao ser atrapalhado em sua luta, Luffy é então derrotado. Porém, um som estranho crescia dentro de seu peito. Gomu Gomu no Mi era um nome falso. Luffy não era dono de poderes de borracha. Ele era dono do poder mais ridículo da história. E em meio a risadas e o som de tambores em seu coração, ele se levanta novamente para terminar sua luta. E aí, gostou do vídeo? Se sim, já deixa o seu like e se inscreve, porque em breve teremos mais um vídeo sobre o Gear 50. Então você não vai querer perder, né? Não esquece de comentar também outros vídeos que vocês querem ver no canal. Então falou e até a próxima!